Olá, eu sou o professor Vidal e o tema dessa aula será Posições das retas. Olha, para não interromper a aula depois, já aperta o joinha e se inscreve no canal. Eu espero! Vamos olhar agora para as possíveis posições que duas retas podem assumir entre si. São 4 possibilidades teóricas, mas vamos desconsiderar uma delas e não vamos trabalhar diretamente com a outra. Então, no fim, teremos apenas 2 possibilidades reais. A primeira delas, que vamos simplesmente desconsiderar, é a posição de retas coincidentes. Imagine observar duas retas separadas e só depois perceber que elas, de fato, estão exatamente na mesma posição, no mesmo lugar. Dizemos que as retas AB e CD, nesse desenho, são retas coincidentes, o que de fato quer dizer que são a mesma reta. Apenas não havíamos percebido isso antes. Outra possibilidade que não fará parte do restante do nosso estudo durante o ensino fundamental é a posição das retas reversas. Retas reversas não ocupam o mesmo plano, e como nos concentraremos em geometria plana, elas estão fora. Apenas para não ficar curioso demais, observe no poliedro abaixo as arestas AB e CG. Elas são parte de duas retas que não se cruzam e, além disso, não estão em um mesmo plano. As retas AB e CG são um exemplo do que chamamos de retas reversas. A terceira possibilidade são as retas concorrentes, que recebem esse nome porque elas concorrem por um ponto. Concorrer significa acorrer junto ou estar junto, ou seja, as retas estão juntas ou ocorrem juntas naquele ponto. Uma característica importante das retas concorrentes é que elas possuem exatamente um único ponto em comum. Caso elas tivessem 2 pontos em comum, que fosse, todos os seus pontos seriam comuns, e teríamos duas retas coincidentes, já que 2 pontos definem uma única reta. Dizemos que retas concorrentes possuem direções diferentes, e, por isso, elas se afastam em ambos os sentidos de prolongamento das retas, a partir do ponto de concorrência entre elas. Assim, a distância de cada ponto de uma das retas em relação à outra reta é variável, podendo ir de uma distância zero no ponto de concorrência até uma distância imensa quando nos afastamos suficientemente dele. A quarta e última possibilidade é a das retas paralelas, aquelas que, apesar de estarem no mesmo plano, nunca se cruzam. Isso se dá justamente porque a distância de cada ponto de uma delas em relação à outra reta é exatamente a mesma, sempre. Dizemos que retas paralelas possuem a mesma direção e, por isso, se mantêm uma ao lado da outra ao longo de toda a sua extensão. Assim, temos o quadro abaixo com as 4 possibilidades: retas coincidentes, que de fato são uma única e mesma reta e podemos simplesmente ignorar essa classificação. Retas reversas, que estão em planos diferentes e por isso não se encontram, e não precisamos delas em nosso estudo. Retas concorrentes são retas que se cruzam. E retas paralelas são retas que, apesar de estarem no mesmo plano, não se cruzam. Bom, olha aí o exercício para vocês. E só fazendo é que dá para dizer que aprendeu mesmo. E antes que você esqueça de novo, aproveita para apertar o joinha, se inscrever no canal e compartilhar a aula. Esse quadro fica um bom tempo aqui parado para você copiar, e se precisar, ainda dá para apertar o pause. Tendo dúvidas, pode perguntar nos comentários abaixo que eu respondo. Só não garanto que seja antes de algum colega mais apressado. Bom trabalho! Então, por enquanto é isso. Até a próxima!